Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula de Eletrônica Digital do curso técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Como vocês já sabem, meu nome é Sebastião Rodrigues e hoje daremos continuidades aos nossos estudos. É isso aí, na última videoaula nós aprendemos como projetar os circuitos lógicos combinacionais e como utilizar a álgebra de Boole e o mapa de Carnot para obter um circuito lógico simplificado. Na aula de hoje estudaremos os circuitos lógicos sequenciais e veremos suas aplicações. Nós podemos dividir os circuitos digitais em circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Como já sabemos, os circuitos combinacionais são aqueles em que as saídas dependem única e exclusivamente das entradas. Já um circuito sequencial é aquele que possui uma realimentação da saída para a entrada, denominado estado interno, fazendo com que as condições atuais da entrada e do estado interno determinem a condição futura da saída. Vejamos no slide a seguir um modelo genérico para cada um desses circuitos. Circuito combinacional versus sequencial. No primeiro esquema aqui nós temos um circuito combinacional, é um circuito que nós já estamos acostumados a lidar, em que nós temos de um lado as entradas e do outro lado as saídas. Em um circuito combinacional, o valor das saídas só dependem exclusivamente do valor das entradas. Já um circuito sequencial possui uma realimentação da saída para a entrada novamente. Então, o valor instantâneo das saídas em um circuito sequencial agora vai depender não só dos valores de entrada, mas também do seu estado interno. Estado interno esse que é determinado através de uma realimentação da saída. Então essa é a principal diferença entre um circuito combinacional e um circuito sequencial. Certo. Agora que já sabemos diferenciar os dois tipos de circuitos, nós nos concentraremos nos circuitos sequenciais, particularmente nos diversos tipos de flip-flops, bem como as suas variadas aplicações. Os flip-flops, também chamados de dispositivos biestáveis, por possuir dois estados lógicos estáveis, 0 e 1, são os elementos básicos dos circuitos contadores e registradores. O flip-flop tem como função armazenar níveis lógicos temporariamente, ou seja, funciona como um elemento de memória. Os flip-flops podem ter vários tipos de configurações, porém, todos apresentam duas saídas complementares, chamadas Q e Q-. Bem, como nós acabamos de falar, os flip-flops são utilizados como dispositivos de memória. Qualquer sistema digital mais elaborado, ele é composto pelos circuitos combinacionais e os elementos de memória. Porque os circuitos combinacionais precisam guardar alguma informação na memória ou precisam retirar alguma informação desses elementos de memória. Tomamos como exemplo uma simples adição em uma máquina calculadora. Então, quando a gente digita o primeiro número, esse número é armazenado na memória. Depois a gente digita a operação e o outro número. Esse outro número também é armazenado no elemento de memória. Esses dois números são passados para os circuitos lógicos combinacionais, que vai fazer a operação lógica, né? Nesse caso, uma soma, e é o resultado dessa soma. Pode ir de volta para a memória ou pode sair para um dispositivo qualquer. No caso, por exemplo, o display de uma calculadora. Então, os sistemas digitais, ele precisa não só dos circuitos combinacionais, como também dos elementos de memória. E os flip-flops são os principais elementos de memória que nós iremos estudar. Bem, aqui nós temos um símbolo genérico de um flip-flop
em que de um lado nós temos as suas entradas e do outro lado duas saídas. Então o flip-flop sempre tem a sua saída Q e a saída Q barrada, onde Q é a saída nominal e Q barrado é a saída invertida. Quando Q é igual a 1 e Q barrado é igual a 0, porque Q barrado é o complemento do Q, nós chamamos que a saída do flip-flop está no estado alto, ou no estado de set, ou setado. Quando a saída Q é igual a 0 e, consequentemente, a saída Q barra é igual a 1, nós chamamos de estado baixo, ou clear, ou também chamamos de reset. Então, esse é um símbolo genérico de um flip-flop, que é também conhecido como latch, ou multivibrador biestável, como eu falei, por possuir dois estados lógicos estáveis, o 0 ou o 1, ou 0 e 1. Desse lado aqui nós temos a representação de um latch, ou de um flip-flop. Dentro desse circuito, esse latch, ele pode ser formado por portas NAND ou portas NOR. Neste caso, o que tem dentro desse circuito é isso aqui. Duas portas NOR ou não ou, né, retroalimentadas. Isso quer dizer que a saída de uma porta lógica está ligada à entrada da outra, né? E a saída dessa aqui também está ligada nessa porta lógica. Isso é chamado de retroalimentação. Aqui nós temos a tabela verdade para esse latch. Então, esse latch formado por portas não ou, depois nós vamos ver que esse latch pode ser chamado de flip-flop SR. Na tabela verdade desse flip-flop diz o seguinte: quando a entrada 7 ou S é igual a 0 e R reset R igual a 0, a saída Q não muda. Isso quer dizer o seguinte: se a minha saída Q aqui estava em 0, quando eu aplicar 0 na entrada 7 e 0 na entrada reset, a minha saída Q vai permanecer em 0, ela não vai mudar. Se ela estivesse com o nível lógico alto, 1, ela também não mudaria. Então, 7 igual a 0, reset igual a 0, a saída Q não muda. Se estiver em 0, fica em 0. Se estivesse em 1, ficaria em 1. Quando eu coloco 1 no set e 0 no reset, que é a nossa segunda linha, a saída Q automaticamente vai para o nível lógico alto, para 1. E quando colocamos 0 no set e 1 no reset, a minha saída Q vai para 0, independente do valor que ela estava antes. E na última linha aqui, quando nós colocarmos, ou quando tivermos na entrada 7 reset o valor igual a 1, vai produzir um valor de Q igual a Q barrado igual a 0. Bem, como o Q barrado deveria ser o inverso do Q, e neste caso tanto Q quanto Q barrado é igual a 0, essa entrada é uma entrada que deve ser evitada. Então, essa saída é chamada de saída inválida. Esse é um problema para esse flip-flop chamado de flip-flop latch ou flip-flop SR. Então, nós devemos evitar que a entrada 7 e a entrada reset sejam iguais a 1 simultaneamente, porque isso vai causar um erro. Então, o resumo daquela porta lógica que nós acabamos de ver. Dessa porta lógica não, né? Desse flip-flop, chamado latch com porta NOR ou flip-flop SR. Então, 7 igual a 0, reset igual a 0, estado normal de repouso, sem efeitos sobre o estado da saída. 7 igual a 1, reset igual a 0, faz a saída ir para o estado Q igual a 1, em que permanece mesmo após o 7 retornar para 0. Essa informação é importante porque algumas aplicações desse flip-flop utilizam essa característica. 7 igual a 0, reset igual a 1, gera um estado de saída em que Q é igual a 0, no qual permanece, mesmo depois que o reset retornar para o 0. E 7 igual a 1, reset igual a 1, o flip-flop tenta ao mesmo tempo setar e resetar o latch. Isso vai produzir Q igual a Q barra, Q igual a 0. Como a saída é imprevisível, essa condição de entrada não deve ser utilizada.
nós vamos ver que existe um outro flip-flop em que esse problema é contornado. Bem, os flip-flops, eles podem, e os sistemas digitais, eles podem operar tanto de forma assíncrona como síncrona. Nos sistemas assíncronos, as saídas podem alterar seu estado a qualquer momento, que a entrada sofre alteração. Já no sistema síncrono, as saídas podem alterar de estado apenas em um momento específico do ciclo do clock, ou ciclo de relógio. O que é esse ciclo de clock? O que é esse sinal de clock? O sinal de clock é um sinal, é um trem de pulsos, né, retangulares ou uma onda quadrada, que está sempre ali no sistema, ela é intermitente. Então aqui nós temos um sinal de clock retangular e aqui nós temos um sinal de clock quadrado. Ele se caracteriza por ser quadrado porque o tempo em que o sinal permanece aqui no nível baixo é igual ao tempo que ele permanece em nível alto. Já no exemplo de cima, o tempo, tanto em alto como em baixo, são diferentes. Por isso que o de cima são pulsos retangulares e o de baixo é uma forma de onda quadrada. Mas o que vai interessar para nós em um sinal de clock são o que a gente chama de bordas. Borda de subida é quando o sinal está indo de 0 para 1. E borda de descida é quando o sinal do clock está indo de 1 para 0. Então nós podemos ter uma borda de subida ou transição positiva e uma borda negativa ou borda de descida. Essas bordas são importantes porque nós vamos ver que os flip-flops só vão mudar, os flip-flops síncronos, né? Só vão poder mudar seu estado ou no instante de subida do clock ou no instante de descida do clock. Existem flip-flops que trabalham com a borda de subida e outros com a borda de descida. Quando os flip-flops possuem uma entrada para clock, essa entrada de clock é representada por um triângulozinho aqui. Então, nós temos aqui as entradas de controle, né? No nosso caso anterior, nós vimos ali que pode ser o S e o R, de set e de reset. E tem uma entrada que é chamada entrada de clock. E lógico, do lado de cá, a saída Q e Q barra. Este símbolo de clock que nós estamos vendo aqui, apenas de um triângulo, indica que esse flip-flop está ativo na subida do clock. Então as mudanças só vão poder acontecer no instante em que o sinal de clock está saindo do nível baixo para o nível alto. Existem alguns flip-flops em que essas mudanças ocorrem na descida do clock. Esse sinal, essa mudança, ela é simbolizada por essa bolinha aqui que aparece na entrada do clock. Então, o símbolo do triângulo sem a bolinha indica que o flip-flop, ou dispositivo, é ativado na borda de subida. Uma bolinha aqui junto da entrada de clock indica que esse dispositivo é ativado pela borda de descida. Então existem os dois tipos de flip-flops, que são ativos tanto pela borda de descida quanto pela borda de subida. Então no flip-flop SR com clock, as entradas SR são as entradas de controle síncrono, as quais controlam o estado que o flip-flop vai quando o pulso do clock ocorre. A entrada de clock, ou CLK, é o gatilho, ou disparo, que faz com que o flip-flop altere de estado de acordo com os níveis lógicos na entrada S e R. Então a nossa tabelinha do flip-flop SR agora vai ficar da seguinte maneira. Então, isso aqui não vai mudar, mas isso só vai valer no momento em que o clock estiver passando do nível lógico baixo para o nível lógico alto. Então, isso é determinado por essa simbologia aqui do clock. Como não tem a bolinha, o clock é ativo na subida. Então as mudanças só vão poder acontecer no instante da subida do clock. Então, continua.
S igual a 0, a saída não muda. SR igual a 0, a saída não muda. S igual a 1, R igual a 0, a saída vai para 1, é setado. 0 no S, 1 no R, acontece um reset, ou seja, a saída vai para 0. E 1 é aquele estado ambíguo ou proibido, né? Então, nós temos que evitar em um flip-flop SR que as entradas sejam todas iguais a 1 no mesmo instante de tempo. Bem, então vamos analisar o funcionamento de um flip-flop SR com clock para os seguintes valores de entradas de S, de R e de clock. Então vamos ver qual vai ser o valor, né, como vai ser o diagrama de tempo da minha saída Q, considerando que o Q aqui inicia em 0. Como na minha tabela verdade aqui está falando que esse clock está ativo na subida, eu vou circular aqui os instantes em que poderão haver mudança no meu estado da minha saída. Então, vamos ver como fica a minha saída Q. Bem, então se a gente reparar no instante aqui da subida do clock, eu tenho que verificar o valor de S e de R. Então, no instante dessa subida do clock, o S está igual a 0, o R está igual a 0. Se eu olhar aqui no meu quadro, S na minha tabelinha, né? Tabela verdade, S igual a 0, R igual a 0, quer dizer que o estado não muda. Como o estado do Q aqui era 0, está falando que não muda, então ele vai considerar como 0. No próximo pulso de clock aqui, eu vou verificar o valor de S e de R. Então, S vale 1, R vale 0. Se eu olhar aqui na tabela, S igual a 1, R igual a 0, a minha saída Q vai para 1. Então, ele estava em 0, vem aqui para 1. Próximo pulso do clock, vou analisar novamente. O S está em 0 e o R está em 1. S em 0, R em 1 é um reset, ou seja, a minha saída vai para 0. Próximo pulso do clock. S está em 1, R em 0. Eu tenho novamente um set. Vai para nível alto. E no próximo pulso de clock aqui, o S é igual a 1, o R é igual a 1, também continua nível alto. Então esse é o nosso diagrama de tempo para um flip-flop SR para as entradas SR e de clock, como mostradas no diagrama de tempo. Aqui nesse slide nós temos apenas a representação de um flip-flop SR agora com o clock ativo na descida. Então essa bola indica aqui que agora o meu clock está ativo na descida. Repare que não muda. Saída SR não muda. S igual a 1, R igual a 0 dá 1. 0 no S, 1 no R dá 0. E aqui aquele estado ambíguo. A única coisa que muda é que agora esse flip-flop SR é disparado pela borda de descida. Flip-flop JK. O flip-flop SR que nós vimos, ele apresenta um problema quando as duas entradas SR estão em nível alto. Já o flip-flop JK, ele possui a saída igual do flip-flop SR, exceto que quando as entradas SR, agora substituída por, respectivamente, por J e por K, são iguais a 1, vai haver uma comutação ou uma troca do sinal da minha saída. Se o meu sinal estava em 0, passa para 1. Se o sinal estava em 1, passa para 0. Então aqui nós temos o símbolo do flip-flop JK. Então as entradas agora, em vez de SR, são JK. Também possui um clock, nesse caso o clock aqui ativo na subida. E aqui nós temos a tabela verdade. Então a primeira linha aqui é igual do SR,
a segunda também é igual ao do SR e a terceira também. O que vai mudar é que agora, quando eu tiver um no J e um no K, a minha saída vai comutar, ou seja, ela vai trocar o valor que ela tinha antes. Se ela estava em 0, ela vai para 1. Se ela estava em 1, ela vai para 0. Então vamos analisar agora essas entradas J e K e de clock para esse flip-flop para a gente avaliar aqui na saída e ver o que acontece. Mais uma vez aqui, o que nos interessa são os instantes de subida do clock. As mudanças só podem ocorrer nesse instante. Então aqui começou o que em nível lógico alto. No pulso de clock eu tenho que avaliar quanto está em J e quanto que está o K. J está em 0, o K em 1. J em 0, K em 1. É essa a situação da tabela. A minha saída aqui vai para 0. Permanece em 0 até o próximo pulso do clock. Próximo pulso do clock eu tenho que avaliar quanto vale o J e quanto vale o K. Nesse próximo pulso o J vale 1, o K em 1. J em 1 e K em 1 faz a comutação, ou seja, a troca de estado. Então o que estava em 0 passa para 1. Permanece em 1 até o próximo pulso de clock. Próximo pulso de clock o J está em 0 e o K em 0. J em 0, K em 0, permanece no estado anterior. Como estava em 1, permanece em 1. Próximo pulso do clock, J em 1, K em 0. J em 1, K em 0. Se nós olharmos na tabela, nível lógico alto. Próximo pulso do clock, J igual a 1, K igual a 1. Comuta, ou seja, passa para 0. Até o próximo pulso do clock, J igual a 1, K igual a 1. Mais uma vez, comuta. Então, vai para o nível lógico alto. Então, essa aqui é a saída para esse flip-flop. Flip-flop JK com clock. Então, podemos analisar aqui. Nesse primeiro pulso de clock aqui, teve um reset, ou seja, a saída foi para 0. No próximo pulso de clock, houve uma comutação, ou seja, saiu de 0 para 1. Aqui, J em 0, K em 0, não houve mudança. Aqui, o J igual a 1 fez com que a saída fosse para 1, né? Houve um set. Aqui, os dois em 1, houve uma comutação. Aqui, as duas entradas em 1 também provocou uma comutação. Então, este é o funcionamento de um flip-flop JK com clock. Aqui nós temos representado o mesmo flip-flop JK, só que agora a bolinha aqui na entrada do clock indica que as mudanças ocorrerão na descida do clock ou na borda de descida do clock, quando o clock estiver passando do nível lógico alto para o nível lógico baixo. Flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D é um flip-flop muito simples. Ele é feito a partir de um flip-flop JK, mas é um flip-flop muito útil e é muito utilizado principalmente na transferência, na armazenagem e transferência de dados. Então, para a gente obter um flip-flop tipo D, que é este símbolo aqui, nós partimos de um flip-flop JK, em que nós pegamos a entrada J, passamos por um inversor e ligamos aqui na entrada K. Então, nós não temos mais duas entradas, e sim apenas uma entrada de dados e uma entrada do clock. Então, como eu disse, é um flip-flop muito simples, mas é bastante utilizado. Nós vamos ver algumas aplicações com esse flip-flop tipo D. Antes da gente ver as aplicações, vamos ver aqui mais um diagrama de tempo aqui, assim como nós fizemos para o flip-flop SR e o JK. Então aqui está a tabela verdade. Como nós temos uma entrada, a entrada ou pode ser 0, né? D pode ser 0 ou pode ser 1. Quando D é 0, quando vem ao pulso de clock, esse D é transferido para a saída Q. Quando D for igual a 1 e vier ao pulso de clock, esse nível lógico 1 é transferido para a saída.
Então, neste caso aqui, considerando que a saída aqui estava alta, no pulso de clock aqui o D estava em 0, então a minha saída vai para 0. Até o próximo pulso de clock. Como o D passou para 1, a minha saída vai para 1. Até o próximo pulso de clock. Aqui o D vale 0, minha saída vai para 0. Aqui o D vale 1, minha saída volta para 1. Aqui o D vale 1, continua em 1 até o próximo pulso de clock. Aqui vale 0, caiu para 0, continua em 0 até o final. Então, este é o diagrama de tempo desse flip-flop tipo D para essa entrada de dados e de clock. Então, podemos ver aqui, né, de uma forma um pouco mais organizada. Então, se a gente reparar, o que tiver na entrada D, no instante do pulso do clock, ele é transferido para a saída Q. Antes de passar para as aplicações dos flip-flops, nós vamos estudar agora duas entradas chamadas de entradas assíncronas. Todas as entradas que nós vimos até agora, a entrada S, R, J, K e D, são entradas síncronas. Por quê? Porque elas dependem do relógio, do clock. Então a minha saída só vai alterar de acordo com essas entradas, mas só vai haver alteração no instante do pulso do clock, ou na subida do clock, como nós vimos, na borda de subida, ou na borda de descida. Mas existem duas novas entradas, chamadas de entradas assíncronas, que faz com que haja uma mudança na saída simultaneamente, assim que essas entradas são ativadas. Essas entradas são chamadas de entradas assíncronas. Nós temos a entrada preset e a entrada clear. A entrada preset faz com que, quando ela está ativa, faz com que a saída do meu flip-flop vai para o nível lógico 1, independente do valor das entradas de S, de R, de J, de K e também do clock. E a entrada clear, quando ativa, faz com que a minha saída vá para 0, também de forma assíncrona, independente dos valores de S, de R, de J e de K. Então, neste exemplo aqui, nós temos um flip-flop JK, onde foram acrescentadas as entradas preset e clear. Essa barra aqui em cima tem o mesmo significado dessa bolinha aqui. Ou seja, essa barra e essa bolinha indicam que essas entradas elas estão ativas em nível lógico baixo, nível lógico 0. Então agora nós temos aqui a tabela do flip-flop JK com as entradas preset e clear. Como as entradas preset e clear estão ativas em nível lógico baixo, nível lógico 0, quando elas estão em 1, que é o caso dessas linhas aqui, a tabela verdade do flip-flop JK permanece a mesma que nós vimos até agora. Então, 0 e 0 não muda, 0 e 1 saída 0, 1 e 0 saída 1, 1 e 1 faz a comutação. Bem, se a partir dessa linha aqui que as coisas mudam. Por quê? Aqui o clear está ativo, o clear está em 0. Quando o clear está ativo, a saída vai para 0 automaticamente. Esse X aqui quer dizer que a saída vai para 0, independente do valor do clock, do valor da entrada K e do valor da entrada J. A mesma coisa, quando eu ativo o preset e desativo o clear, a minha saída vai para 1, independente do valor de J, de K e do clock. Bem, e nessa última linha aqui, eu tentei ativar a entrada preset e o clear ao mesmo tempo. Isso tem que ser evitado porque é inválido. Neste caso, eu estou tentando setar, ou seja, fazer a minha saída ir para 1 e resetar, fazer a saída ir para 0 ao mesmo tempo. Então, nunca que as entradas clear e preset podem ser ativas ao mesmo tempo, porque senão vai dar uma situação indeterminada, né? Então, temos que evitar. Aqui, só para exemplificar, nós
Vamos ver qual o valor da saída agora de um flip-flop JK com entrada preset e clear para as entradas JK, clear, preset e clear. Clock, né? Desculpa aqui, JK, clock, preset e clear. Bem, como as entradas preset e clear são as entradas que têm prioridade, para fazer o diagrama, nós temos que começar primeiro por essas entradas. Então, repare que nesse instante aqui, a entrada preset, ela foi ativada, porque ela está ativa em nível lógico baixo. Podemos verificar isso aqui no símbolo ali do JK. Então, o preset faz com que a minha saída vá para o nível lógico alto. E ele permanece assim, mesmo que depois o preset foi desativado, até o próximo pulso de clock, porque nos interessa aqui o clock sempre na descida aqui, a borda de descida. Então, o preset faz com que a saída vá para 1, independente do valor do J, do K e do clock. Então, nós temos que começar por essa entrada aqui. Assim como a entrada de clear também tem prioridade. Então, nesse momento aqui, ela foi ativada. Então, ela faz com que a saída seja 1. E ela fica 1 até o próximo pulso de clock. Repare que aqui nós tivemos um pulso de clock, mas como a entrada clear ainda estava em 0, a minha saída permaneceu em 0. A partir daqui, a entrada clear foi desativada. Aí sim, no próximo pulso de clock, eu vou verificar o valor das entradas J e K. Para simplificar, as entradas J e K estão sempre no nível lógico alto, nível lógico 1. Então, quando nós começamos aqui, considerando que o flip-flop, a saída que estava no nível lógico alto, vai ficar alto aqui, vai ficar alto até aqui o primeiro pulso do clock. No primeiro pulso do clock, como a entrada J e K estão no nível lógico alto, faz com que a minha saída vá para o nível baixo. Vai ficar em nível lógico baixo até quando o preset aqui foi ativado. Então tem que ir para 1. Ficou para 1, ficou em nível lógico alto 1 aqui até o próximo pulso de clock. Como J e K estão em 1, faz a comutação para ir para o nível lógico baixo. Mais um pulso de clock, então faz a comutação, porque J e K estão em 1. Aqui encontrou com o clear. Então tem que ir para baixo. Ficou nível lógico baixo até o próximo pulso do clock. Como J e K estão em 1, nós temos a partir daqui uma comutação. Certo? Então essa é a saída aqui para esse flip-flop JK com as entradas preset e clear. Nós podemos reparar aqui a letra A, nós temos aqui o índice. O que aconteceu? No ponto A aqui nós temos a comutação síncrona. Comutação síncrona quer dizer que foi uma comutação provocada pelas entradas J e K e pelo clock. No ponto B aqui nós tivemos um set assíncrono, porque a entrada preset que ativou essa saída. Então é um set assíncrono. No ponto C nós tivemos uma comutação síncrona, porque dependeu do clock da entrada J e da entrada K, assim como no ponto D. Já no ponto E, aqui, nós tivemos um clear assíncrono, ou seja, o clear foi ativado, então a minha saída aqui foi automaticamente para 0. No ponto F aqui, apesar de ter um pulso de clock, mas o clear se sobrepõe ao pulso de clock, porque o clear tem prioridade. E por último aqui na letra G, nós tivemos uma comutação assíncrona, uma comutação síncrona, né, desculpe, porque dependeu do clock da entrada J e da entrada K. Então esse é o diagrama de tempo para o flip-flop JK com entradas preset e clear. Neste momento em que os flip-flops são elementos conhecidos, podemos começar a reuni-los para formarem os primeiros subsistemas sequenciais.
Mas o que são subsistemas? São circuitos que, isoladamente, têm uma aplicação específica e limitada, mas junto com outros subsistemas, formam sistemas que podem ter inúmeras aplicações. Um exemplo de sistema, que tal um computador? Vejamos então como os flip-flops podem ser manipulados para formarem os subsistemas através das aplicações dos flip-flops. Aplicações com flip-flops. Nesse momento nós vamos ver aqui 3 aplicações para os flip-flops. A primeira aplicação é a aplicação de contagem. Na verdade é uma contagem também, nós vamos ver que é um divisor de frequência. Nós vamos ver os flip-flops com armazenamento de dados binários e transferência de dados entre locais. Os flip-flops são comumente usados para armazenamento e transferência de dados binários ou de informações. Os grupos usados para armazenamento são chamados de registradores. As transferências de dados ocorrem quando os dados são movidos entre registradores ou flip-flops. As transferências síncronas ocorrem na borda de subida ou de descida do clock. E as transferências assíncronas são controladas pelas entradas preset e clear que nós acabamos de ver. Bem, aqui nós temos um exemplo de uma transferência paralela de dados. Na transferência paralela, os dados são transferidos todos de uma vez só. Então, neste caso aqui, suponhamos que nós temos aqui um circuito combinacional e que esse circuito combinacional tem 3 saídas X, Y e Z. Em um determinado momento, essas saídas foram ativadas e nós queremos armazenar ou transferir essa informação para um registrador. Como nós podemos ver, aqui nós temos 3 flip-flops tipo D. A saída X está na entrada desse flip-flop, a saída Y aqui e a Z do último flip-flop. Então, quando vier aqui o pulso de clock, nesse caso, o clock está sendo aplicado simultaneamente em todos os 3 flip-flops. Quando vier o pulso, na verdade, na descida do pulso de clock, aqui chamado de transferência, esses dados de X, Y e Z vão vir aqui para a saída Q1, Q2 e Q3, respectivamente. Então, nós teremos aqui X', Y' e Z', que na verdade são os valores que nós tínhamos aqui, X, Y e Z. Então, nós temos aqui uma transferência paralela de dados. Repare que os 3 bits de X, Y e Z foram transferidos todos de uma única vez para as saídas dos flip-flops tipo D, que poderia estar ligado em outro circuito combinacional, por exemplo. Bem, essa mesma transferência de dados simultânea ou paralela pode ser feita de um registrador X para um registrador Y. Então, nós temos aqui a saída X2, X1 e X0 de um registrador, e quando vem o pulso de clock, que está entrando aqui nos 3 flip-flops tipo D, o que está em X2 vai para aqui Y2, o que estava em X1 para Y1 e o que estava em X0 para Y0. Então, os dados de um registrador, do registrador X, foram transferidos para o registrador Y de uma forma simultânea ou de uma forma paralela. Todos os bits, todos os 3 bits de uma só vez. Essa transferência de dados pode ser feita de uma forma serial e não mais paralela. Então, neste caso aqui, neste exemplo, nós temos os flip-flops ligados em cascata e quando vier os pulsos de clock, a informação aqui de dados vai passando de um flip-flop para o outro de forma sequencial. Então, essa é uma transferência de dados de forma sequencial, feito de bit a bit, também chamado de transferência serial. Vejamos aqui um exemplo aqui em
nós temos dois registradores e esses registradores, cada um tem 3 bits. E nós queremos fazer agora a transferência de forma serial dos dados que estão no registrador X para o registrador Y. Então, nós temos a saída de cada um do flip-flop tipo D, do registrador X, ligado na entrada do registrador Y, e cada um desse flip-flop D ligado na entrada, a saída de cada um ligado na entrada do outro flip-flop. Esse registrador também é chamado de registrador de deslocamento. Então vamos supor que nós temos uma informação aqui, 101, armazenada no registrador X e queremos passar essa informação para o registrador Y. Então aqui nós temos o registrador X, nós temos os 3 bits X0, X1 e X2. E nós queremos passar esses dados aqui para o registrador Y, que é composto também de Y2, Y1 e Y0. No caso, está zerado, não tem nenhuma informação no registrador Y. E nós queremos passar essa informação aqui, 101, para esse registrador. Então, antes dos pulsos de clock serem aplicados, nós temos 101 no registrador X e 000 no registrador Y. Após o primeiro pulso de clock, o que vai acontecer? Então, este 0 que estava aqui em Y1 vai para Y0, esse 0 que estava em Y2 vai para Y1, esse 1 que estava em X0 vai para Y2, esse 0 do X1 vai aqui para o X0, esse 1 do X2 vai para o X1. E aqui nós acrescentamos um 0. Então, repare que nós deslocamos essa informação 101 de uma casa para cá. Após o segundo pulso de clock, então agora nós vamos ter esse 1 deslocou aqui no primeiro pulso, no segundo ele veio para cá. Esse 0 veio para cá no primeiro pulso, depois veio para cá. Esse 1 no primeiro pulso veio para cá e agora ele está aqui. Então parte da informação já está aqui no registrador Y. Quando darmos mais um pulso de clock, então após o terceiro pulso de clock, toda a informação que estava aqui no registrador X veio para o registrador Y. E o registrador X ficou zerado. Repare que, como os dois registradores tinham apenas 3 bits cada um, eu precisei de 3 pulsos de clock. Se os registradores tivessem 8 bits cada um, eu precisaria de 8 bits. Se tivesse 16 bits, 16 pulsos de clock. Se tivesse 32 bits, 32 pulsos de clock e assim sucessivamente. Então, a transmissão serial é uma transmissão lenta. A transmissão paralela, nós vimos que os bits são todos transferidos de uma vez só. Então, esse é o chamado transferência serial de dados ou registradores de deslocamento. Então, aqui, inicialmente em X2 passou para Y2, o 0 que estava em X1 passou para Y1 e o 1 que estava em X0 passou para YZ. Então a informação 101 que estava no registrador X, que era esse registrador, passou para o registrador Y. E o registrador Y perdeu todos os seus dados, né? Ficou zerado. Bem, uma outra aplicação aqui dos flip-flops é chamado de divisor de frequência e contagem. Nesse esquema aqui, nós temos 3 flip-flops, onde todas as entradas de todos os flip-flops estão ligadas no nível lógico alto, 1. Isto quer dizer que toda vez que tiver um pulso de clock, no caso aqui na descida do clock,
vai haver mudança do estado de saída, vai passar de 0 para 1 e de 1 para 0. Então, toda vez que tiver um pulso de clock. Observe que o pulso de clock aqui, ele está ligado apenas no primeiro flip-flop. O segundo flip-flop, a entrada de clock dele, vem lá da saída do primeiro flip-flop. A mesma coisa acontece aqui com o flip-flop 3. A entrada de clock dele vem da saída do flip-flop 2. Então, este clock aqui com essa frequência está sendo aplicado apenas ao primeiro flip-flop. Então, se a gente avaliar aqui nós temos o pulso de clock e aqui a saída Q0, que é a saída do primeiro flip-flop. Então, toda vez que vem um pulso de clock, a saída aqui, Q0, muda de estado. Cada vez que vem um pulso de clock. E assim vai até o final. Para a saída Q1, que é a saída do segundo flip-flop, o clock é o que está aqui em verde. Então, agora as mudanças vão ocorrer aqui na descida do clock. Então, a referência não é mais o clock de cima, e sim a saída Q0 do primeiro flip-flop. Então, as mudanças só vão ocorrerem nesses pontos aqui, que é a referência de clock para ele. Da mesma maneira, para a saída Q2, o clock é a saída Q1, a saída do primeiro flip-flop. Então, só vai poder haver mudanças nesses instantes de tempo aqui. Então, ele vai permanecer em 0 até o primeiro pulso de clock, depois fica em 1 até o próximo pulso de clock, e aí volta para 0 novamente. Então, se nós repararmos, o que aconteceu? Aqui nós temos os pulsos de clock original. Aqui nós temos o período do pulso de clock original. Para a saída Q0, o período já é o dobro do período do clock. Para a saída Q1, o período é o dobro da saída Q0. E para a saída Q2, a saída é o dobro da saída Q1. Repare que o período está sempre duplicando. Se o período está duplicando, como a frequência é a inversa do período, a frequência está sendo dividida. Por isso que esse circuito chama divisor de frequência. Cada saída de um flip-flop, a frequência é dividida pela metade. Por isso que esse circuito é chamado de divisor de frequência. Então aqui nós temos um flip-flop configurado como um contador binário de 3 bits. Cada flip-flop divide a frequência de entrada pela metade. A frequência do último flip-flop é encontrada dividindo a frequência de entrada pelo módulo do contador. Já já a gente vai ver o que seria o módulo do contador. Bem, vamos pegar aquelas 3 saídas, Q2, Q1 e Q0, e vamos verificar aqui, nesse instante de tempo aqui, ó, qual o valor de Q2, Q1 e Q0. Então, se nós olharmos aqui nesse instante de tempo, Q0 vale 0, Q1 vale 0, Q2 vale 0. Então, nós temos 0, 0, 0. Nesse intervalo de tempo aqui, o Q2 vale 0, o Q1 vale 0 e o Q0 vale 1. Então, dá 0, 0, 1. No próximo intervalo de tempo, Q2 vale 0, Q1 vale 1 e Q0 vale 0. Então, 0, 1, 0. Próximo intervalo de tempo, Q2 vale 0, Q1 vale 1 e Q0 vale 1. Então, nós podemos fazer essa análise até aqui, nesse intervalo de tempo aqui, em que Q2 vale 1, Q1 vale 1 e Q0 vale 1. A partir daqui, nós vamos ter 0, 0 e 0 novamente, depois 0, 0, 1, depois 0, 1, 0. Se nós repararmos, fazer a conversão desses números de 3 bits aí,
de binário para decimal, nós vamos ver que isso aqui equivale a 0, aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí ele começa de novo. 0, só um minuto. 0, 1, 2, continua a contagem. Então, esse cara também tem o nome de contador, porque ele conta. Nesse caso aqui, ele vai contar em binário de 000 até 111, que em decimal equivale a contar de 0 a 7. De 0 a 7 tem 8 estados possíveis. Essa é a definição de módulo. Módulos são os números de estados diferentes que um contador pode ter. Então, neste caso aqui, o módulo desse contador é dado pelo número de flip-flops. Então, o número de estados possíveis em um contador é chamado de módulo ou M, em que um contador com N flip-flops terá M igual a 2 elevado a N estados, e irá contar de 0 até M menos 1. O que quer dizer isso? Nós temos aqui 3 flip-flops. Então, se eu pegar 2 elevado a 3, o meu módulo vai ser igual a 8. E ele vai contar de 0 até M menos 1. 8 menos 1, 7. É o que está escrito aqui. Meu contador vai contar de 0 a 7 em decimal, ou de 000 até 111 em binário. Por isso que esse circuito é chamado de divisor de frequência ou de contador. Se eu quiser um contador que tem uma contagem maior, eu tenho que acrescentar mais flip-flops no meu circuito. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de diagrama de estados. O que são um diagrama de estados? É um diagrama que mostra todos os estados possíveis. Se a gente contar aqui, nós vamos ter 8 estados possíveis, que vai de 000 até 111. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. Cada setinha dessa aqui é um pulso de clock. Então, após o primeiro pulso de clock, ele vai para 001, após o segundo 010, e após o oitavo pulso de clock, ele volta para 000 de novo e reinicia a contagem. Então, isso aqui é chamado de diagrama de estados e mostra os 8 estados possíveis para esse contador, que no nosso caso tinha apenas 3 flip-flops. Como eu disse, se a gente quiser uma contagem maior, é só acrescentar mais flip-flops. Por exemplo, vamos considerar um contador formado com 5 flip-flops. Qual seria o módulo desse contador? Nós vimos que o módulo é igual a 2 elevado a n. Como n é igual a 5, então nós temos que o módulo é igual a 2 elevado a 5, que é igual a 32. Repare que o módulo é um número adimensional, né? Não tem unidade. Então, são 32 estados, estados diferentes. Isso que quer dizer o módulo. Qual a faixa de contagem desse contador? Nós vimos que ele conta de 0 até m menos 1, em decimal, né? Então, se o módulo deu 32, ele vai contar de 0 até 31. Que em binário seria uma contagem de 000 até 1 em binário. A outra questão, para esse contador, se a frequência de entrada é de 160 kHz, qual a frequência do último flip-flop? Nós vimos que os flip-flops, para cada saída, ele vai dividindo a frequência de entrada por 2. E se eu quiser saber a frequência do último flip-flop,
basta dividir a frequência do clock pelo módulo. Então, se a frequência do clock é de 160 kHz, nós vamos dividir por 32, que é o módulo. Então, nós vamos achar que a frequência no último flip-flop, ou a frequência de saída, é de 5 kHz. Então, esse circuito fez a divisão de frequência, nesse caso, dividiu a frequência de 160 para 5 kHz, e ele também é um contador, porque ele vai contar de 0 até 31. Bem, pessoal, é isso aí. Nesta videoaula, nós abordamos o funcionamento dos flip-flops e os circuitos lógicos sequenciais. Nós continuaremos nossos estudos através do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, pelo caderno didático e pelos demais materiais, disponibilizados em nossa sala virtual. Bons estudos e até breve.